Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é Manis Vlogs sem lição de vida e falando francamente, hoje eu vou trazer uma discussão para bater esse papo com vocês sobre a questão de desgaste no trabalho. E esse assunto é um assunto delicado, é um assunto importante, é um assunto que tem muitas controvérsias no entorno desse assunto, mas só que eu quero discutir com vocês até o final desse vídeo. Mas antes de tudo, eu vou pedir a sua colaboração para que assista até o final. Você deixe seu like se você gostar. É, Dê sua opinião também nos comentários aqui. Eu sempre leio todos os comentários. E também compartilhe para alguém, porque sempre tem alguém que precisa desse vídeo, dessa informação. O assunto em torno do desgaste no trabalho é um assunto sério, um assunto que tem muitas controvérsias no entorno desse assunto. Por que eu digo que isso é polêmico? Porque existe coisas que vêm do lado dos trabalhadores e outro vem da parte de empresa, tá? Vamos pela parte que cabe mais a vocês primeiro, que seria a empresa. A empresa, ela recebe o empregado ali, ela ficha ele ali através de documentação, ali ele passa por uma supervisão, entre aspas, clínica, e dali então ele estaria apto para fazer aquele trabalho. Não é isso que acontece? E depois disso passa-se pelo momento de teste e depois ali o momento de realmente estar trabalhando ali. Conforme o tempo vai passando, o trabalho talvez aumente ou não. Algumas demandas de funcionários elas são colocadas para que a gente chama de despejo, seria a pessoa está ali sendo demitida e depois ali fica um período a pessoa tendo que trabalhar até muito do que poderia estar trabalhando três pessoas, está trabalhando somente uma para três ou até mais. E ali aquele trabalho fica ali, aquela rotina, e a pessoa ali ela não consegue galgar outros andares naquela empresa. Ou seja, a empresa que ela não vai colocar ou recontratar ou mudar as funções daquele ou a função daquele funcionário, daquela funcionária, e fica ali muito estático as coisas, tá? Queria dizer também que não são todas as empresas que são dessa forma. Algumas até buscam valorizar o seu funcionário e vai galgando alguns andares. Mas a empresa ali, ela sofre algumas mudanças também. Pode até mudar no sentido cultural, pode, mas algumas coisas vão mudando ali que vai trazendo algumas coisas que podem ser favoráveis ou não, tá? Então a empresa ela tem como principal objetivo abrigar funcionários, admitir ou demitir, fazer com que o mercado comercial da sua empresa lá seja cada vez mais potencializada, melhore cada vez mais a sua mão de obra, o seu serviço. E visando esses números, tem uma proposta de cada vez mais estar fazendo esse processo cada vez mais mecânico, vamos dizer, como diz algumas teorias, como o Fordismo. Mas aí que entra a parte dos funcionários, muitas vezes a queixa é por conta de algumas eventualidades que ocorrem dentro da empresa, como por exemplo, são pontuadas questões de relacionamento, acomodação e também o que nós chamamos de um sistema para a pessoa galgar outros andares, sabe? Que seria aquele plano de carreira. Só que muitas das vezes não acontece. Tá no papel, tá, mas muitas das vezes não acontece. E a empresa, ela precisa também saber que ali está uma pessoa, um ser humano. Para além do ser humano, tá uma pessoa ali que está lhe servindo e está trazendo uma mão de obra para aquele serviço. E em boa parte dos casos, são pontuados ou apontados sinais de trabalho escravo também.
Mas essas coisas que eu disse, como por exemplo, o relacionamento, acomodação e plano de carreira, são um dos fatores que mais tem levado pessoas a desistirem ou se desgastarem de trabalhar naquela empresa, sabe? E boa parte, por incrível que pareça, muito delas saem por conta de relacionamento. É muito importante isso. E por que eu digo que relacionamento é importante? Porque se você tem um sistema que trabalha com essa finalidade do antes, durante e depois nesse serviço, é preciso abrigar o que nós chamamos de bom relacionamento. Uma rede que possa funcionar. Essa engrenagem, essa coisa das partes que desempenha a empresa, ela precisa funcionar. Desde o zelador até a parte acima da direção da empresa, ela precisa funcionar. E quando ela não funciona, ela vai trazendo alguns prejuízos para quem está trabalhando, para quem está na mão de obra. E esse desgaste, ele acontece por relacionamento, por questão de ambiente também. É o que eu digo, ambiente é acomodação, questão de iluminação, segurança, as seguranças e o conforto que precisa ter para exercer aquela função também. E a outra coisa que eu diria seria plano de carreira, para a pessoa estar galgando andares maiores ou lugares maiores dentro daquela empresa. E quando isso não acontece, vai minando a insatisfação, sabe? A pessoa vai percebendo ali que está tendo algum problema ali que ela já não consegue mais lidar, ela quer realmente sair. Mas eu queria deixar também para aqueles que estão nesse momento de desastre e estão assistindo esse vídeo, duas coisas que vocês precisam avaliar. Primeiro, se eu quero ficar nessa empresa, porque se eu quero ficar nessa empresa eu preciso entender algumas questões culturais da empresa, o que não quer dizer que você não deva reclamar sobre essas três circunstâncias que eu falei. Você deve ser um comunicador também, para mudança, provocar mudança. E não admitir o trabalho escravo. Mas se algo está acontecendo de ruim, você tem que avaliar se você quer ficar, o que é que você deve promover. Aí eu te sugiro você encaminhar isso para o setor responsável de recursos humanos para que informe e você tenha um diálogo, uma comunicação, comunique para que tenha ações para melhorar o ambiente de repente físico, o ambiente em torno da segurança ou então o relacionamento com as pessoas. E se tem o plano de carreira, que você comunique para que realmente funcione, entendeu? E procure também se atualizar, porque é importante você se atualizar se você quer galgar andares maiores ou em lugares mais altos. Você precisa também melhorar o seu skill, as suas habilidades. E para isso está a especialização. Mas se você tem interesse em sair, não fique para você não desenvolver o burnout, que é uma síndrome que pode causar ansiedade, depressão. A pessoa pode ficar desgastada, causar problema para si, para outro. De repente você não está muito à vontade para querer fazer aquela função, é uma função de segurança, tem algum risco e termina se prejudicando e prejudicando alguém. Então, se quer sair, você converse com o setor para que as partes possam sair de forma legal, entendeu? Mas não fique no meio do muro. Talvez isso aí soe para você como um banho de água fria, mas procure fazer tudo conforme e não admita as coisas que eu falei anteriormente. Mas se quer sair, saia de forma legal, que as partes conversem em prol disso. Mas se quer ficar, procure reavaliar. Mas não fique no meio do muro, porque ficar no meio do muro é ficar doente, é ficar insatisfeito, é trazer problemas para você e para o outro. Então vou encerrando aqui. Se você gostou do seu comentário, se inscreva se não é inscrito, ative as notificações,
compartilhe para outras pessoas também, porque eu tenho certeza que alguém sempre precisa desse vídeo. E você vai estar ajudando também o meu canal também, tá bom? Forte abraço, nos vemos numa próxima, pessoal. Fui!